Fala, nação rubro-negra! Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Bruno Henrique realiza exame no joelho e vira dúvida para o jogo contra o São Paulo. Então, o jogador foi um dos destaques positivos do Flamengo na vitória contra o Tadieres pela Libertadores. E na noite da última terça-feira, dia 12, o Flamengo venceu o Tadieres da Argentina por 3-1. Em jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América, e apesar de não ter balançado a rede, Bruno Henrique foi um dos destaques do embate, já que participou de 2 gols em um jogo após 5 meses. Então, nesta quarta, dia 13, todavia o jogador realizou exame de imagem no joelho e pode se tornar problema para o técnico Paulo Souza. Então, de acordo com as informações divulgadas pelo jornalista Diogo Dantas, do jornal O Globo, o exame do camisa 27 apresentou uma alteração e ele pode virar desfalque no próximo compromisso do mais querido no domingo, dia 17, contra o São Paulo. Como dito, Bruno Henrique foi um dos destaques positivos do Flamengo após uma mudança tática feita pelo técnico Paulo Souza. Então, com a vitória no confronto direto contra o Tadieres, o Flamengo manteve o 100% de aproveitamento e assumiu a liderança isolada do Grupo H da Copa Libertadores com 6 pontos conquistados na primeira rodada da fase de grupos do torneio continental. Vale lembrar que o mais querido venceu o Sporting Cristal do Peru por 2-0 no Estádio Nacional do Peru. Agora, com a possibilidade de Bruno Henrique ser desfalque, o Flamengo vira a chave e foca a disputa do Campeonato Brasileiro. Isso porque neste domingo a equipe comandada por Paulo Souza recebe o São Paulo no Maracanã, o jogo que é válido pela segunda rodada da competição nacional e irá acontecer a partir das 16 horas, horário de Brasília. E o lançamento da segunda camisa, o segundo uniforme do Flamengo já tem data definida. Então o novo Manto 2 começará a ser comercializado no dia 29 de abril. Então nesta quarta-feira, uma foto do suposto segundo uniforme do Flamengo para 2022 começou a circular na internet. E as especulações, no entanto, provaram ser verdade. Após consulta da reportagem, o Manto 2 inclusive já possui data de lançamento marcada para o dia 29 de abril, sexta-feira, nas lojas oficiais do Clube da Gávea. Então é importante frisar que no momento ainda não se sabe qual será o preço do novo uniforme do Mengão. No entanto, acredita-se que o Manto 2 acompanhe as cifras do 1, ou seja, custará cerca de R$300. Ao contrário do que vinha acontecendo nos últimos anos, a camisa não conta com faixas e é inteiramente branca com detalhes vermelhos nas mangas, né? Então, passando aí as principais notícias do Flamengo de hoje, né? Então, galera, após vencer o Tadieres da Argentina por 3-1 pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores, o Flamengo vive uma quarta-feira bem agitada com várias notícias, né? Então o destaque vai para a coletiva do técnico Paulo Souza, que demonstrou insatisfação com a sombra de outro conhecido da torcida. Então, galera, explicando um pouco melhor o assunto, começando com Pablo Mari, que abre o jogo onde quer jogar em 2022. Então, emprestado à Udinese da Itália, o espanhol Pablo Mari ainda tem contrato com o Arsenal da Inglaterra até 2024. Mas, se depender da vontade do defensor, o futuro deve ser bem longe dos Gunners. Em entrevista ao jornal Gazeta dello Sport, o ex-flamenguista afirmou que gostaria de continuar no país da bota, onde conseguiu uma boa sequência como titular e reencontrou o bom futebol que vinha jogando no Flamengo. Ele falou o seguinte: estou muito feliz na Udinese e ficaria feliz em levar o clube ainda mais alto na classificação. Claro, ainda tenho um contrato de 2 anos com o Arsenal. Eu realmente gosto de ficar com a bola e aqui existem batalhas em campo e eu gosto disso. Eu gostaria de ficar na Itália. É a liga certa para mim. Muito tática, disse o jogador. E falando do mercado da bola, o Flamengo contrata jovem meio-campista para o Sub-20. Então a diretoria do rubro-negro acertou a contratação do jovem Everton do Volta Redonda para atuar na equipe Sub-20. Então destaque do time na última edição da Copa São Paulo
de futebol júnior, o volante chegaria por empréstimo de 4 meses e ao Gigante, podendo ser adquirido em definitivo ao término do contrato. Segundo informações, antes de atuar pelo tricolor de aço, o meio-campista passou por Cruzeiro e Botafogo. Falando de Thiago Maia, que surpreende, responde crítica de torcedor do Flamengo no Twitter e manda recado. Então, apesar da vitória na Libertadores, os torcedores do Flamengo reclamaram da atuação do volante Thiago Maia, escalado como titular pelo técnico Paulo Souza. Um dos torcedores escreveu no Twitter: "Minha bisavó não era passes como o Thiago Maia." Para a surpresa de todos, o meio-campista concordou com a crítica. Ele falou: "Ô irmão, tá fogo mesmo. Prometo que vou procurar melhorar. Tô errando coisas que não erro. E tô ficando bravo com isso, mas se Deus quiser vou melhorar", respondeu o jogador, né? E Paulo Souza desabafa e manda indireta após rumores sobre retorno de Jorge Jesus. Então, durante a entrevista coletiva após a vitória diante dos argentinos, o Paulo Souza se mostrou desconfortável com os questionamentos sobre um possível retorno de Jorge Jesus ao clube. Ele falou o seguinte: "Temos que entender que é normal que os torcedores tenham simpatia por alguém. O que não é normal é ter uma certa direção passional por A ou B, por treinador A ou jogador B. Isso não me parece respeitoso mesmo por vocês, imprensa, mas a nós não afeta", declarou o técnico do Flamengo. E o Romário vai assistir jogo do Flamengo e irrita vascaínos, que diz: "derruba a estátua." Então o baixinho voltou aos holofotes nesta terça-feira ao assistir a partida entre Flamengo contra o Talleres da Argentina, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores, no estádio do Maracanã. Considerado um dos principais jogadores da história do Vasco, o ex-centroavante foi muito criticado pelos torcedores cruzmaltinos e, em alguns, até sugeriram que a estátua em sua homenagem fosse retirada do estádio de São Januário. Galera, mas o Romário sempre falou que era flamenguista, né? Isso não é nenhuma surpresa, né? O Romário sempre foi Flamengo, né? Mas é isso aí, nação rubro-negra. Quero agradecer a todos pela presença aqui no canal. Em breve voltarei com mais informações do Mengão. Um forte abraço a todos e até a próxima!